Oi, gente! O vídeo de hoje vai ser para conversarmos sobre o intestino. Muitas pessoas têm muita dificuldade realmente. Aí elas falam assim, ai, meu intestino é preso, meu intestino não funciona, eu vivo com azia, vivo com queimação, com dilatação, com aquele abdômen dilatado, com gases, mal-humorada. Mal-humorado, vocês já ouviram aquela frase? Antigos que falavam isso, né? Nossos avós, pelo menos a minha falava, ah, você tá enfesada. Por quê? Uma pessoa enfesada é literalmente uma pessoa cheia de fezes. Pensa bem, 90% da nossa serotonina vai ser produzida lá no seu intestino. Aí o que acontece? Uma pessoa com o intestino preso, ela não vai ter uma produção ideal de serotonina. Então o que vai acontecer? Vai ficar um curso extremamente enfesado. Pode ver quando seu intestino não funciona direito, você fica mal-humorado realmente. O que nós temos que pensar? O nosso organismo é igual, sei lá, vamos colocar ele tem lá o depósito dele. Aí o que vai acontecer? Esse depósito, a gente vai ingerir coisas boas e coisas ruins, certo? Quando você começa a acumular coisa ruim, o que vai acontecer? Não vai ficar legal lá dentro, certo? E a gente precisa que o intestino funcione bem para eliminar o que não serve para o nosso corpo, o que não vai ser aproveitado. E outra coisa, 75% do nosso sistema imunológico, o nosso intestino é responsável por 75% do nosso sistema imunológico. Então, além de tudo, uma pessoa com intestino ruim, um intestino lento, um intestino preguiçoso, um intestino preso, uma constipação, ela fica com mau humor e ainda com baixa imunidade. Então, pessoas que vivem doentes, que vivem com problemas imunológicos, também pode estar relacionado com o intestino. Outra coisa também, o mau funcionamento do intestino dificulta a sua perda de peso. Você vai ganhar uma média de 200 a 300 gramas ao dia quando o seu intestino realmente tem um mau funcionamento. E também existem várias doenças que estão relacionadas com isso. Quando a gente fala assim, é uma prisão de ventre simples, por exemplo. Então, o intestino mais lento, geralmente, são pessoas que não conseguem, tá? Evacuar com frequência, prisão de ventre normal, lá. Uma prisão de ventre, uma coisa que seria menos grave. Só que como que você vai considerar que realmente é uma prisão de ventre? Quando além da pessoa não conseguir evacuar como deveria, né, uma vez por dia, ou pelo menos um dia sim, um dia não, ainda quando ela vai, as fezes são endurecidas e ela tem dificuldade ainda para evacuar. Porque às vezes você vai ficar assim, pode ser que você não vá ao banheiro todos os dias, mas quando você vai ter que ser normal, vai ter que sair lá bonitinho, certinho, né, umas fezes com aspecto saudável, sem essa dificuldade. Outra coisa que pode causar mau funcionamento do intestino é o colo irritável, que é aquela síndrome do intestino irritável. O que acontece? São pessoas que geralmente têm aquela distensão abdominal muito grande, que sente mal-estar, mas o mal-estar diretamente ligado a essa prisão de ventre. Demoram muito tempo para evacuar. Geralmente tem períodos assim em que elas têm esse colo irritável, geralmente pode ter períodos assim, que oscila entre o intestino estar muito preso e muito solto também. Então pode ser síndrome do intestino irritável. Existe também a colite, que é uma inflamação do colo, que é uma parte do colo, que é uma parte extremamente importante do intestino grosso, gente. Ela pode ser causada, a colite, presta atenção no que eu estou falando. A colite, ela pode ser causada por intolerâncias ou alergias alimentares. Então, o que pode acontecer? Às vezes uma pessoa que tem uma intolerância à lactose, ou uma pessoa que tem intolerância a algum alimento específico, ela pode desenvolver uma colite, porque você imagina você ficar ingerindo o alimento que te causa uma irritação no colo, lá nessa parte do intestino grosso, e aí ela vai inflamando o seu intestino, entenderam? Existe também a doença de Crohn. A doença de Crohn já é uma inflamação muito mais extensa, uma inflamação muito mais grave. Ela geralmente pode afetar não somente o sistema digestivo, mas também a parte digestória. Ela pode afetar intestino delgado, grosso, íleo, estômago, cólon. E geralmente a pessoa, além dos quadros de diarreia, ela também pode vir associado com febre. Então é algo realmente mais grave. Com relação à diverticulite, né, ou a diverticulose, são pessoas que
ocorre quando tem uma formação de bolsas lá no aparelho digestivo, na parte também do intestino grosso. E essas bolsinhas, que são chamadas de divertículos, elas têm alguns pontos que são extremamente inflamados. E geralmente a pessoa tem uma associação assim, ela come mais grãos, come alimentos específicos e inflama mais ainda esse divertículo, o que dificulta essa dificuldade, esse trânsito intestinal também. Então existem essas doenças. Mas a gente pensar na lentidão, no intestino lento, no intestino preguiçoso, na primeiro ponto que nós falamos lá, da prisão de ventre, muitas pessoas não ingerem a quantidade de água suficiente. E aí você imagina, o seu corpo é um depósito que aí ele precisa, né? Você precisa se alimentar, só que você precisa eliminar também os resíduos que não são desejáveis para o seu organismo. A gente precisa ter, a gente tem as bactérias boas e as ruins. Aí fica um monte de dejeto lá parado, né? Dificultando o funcionamento. Sua imunidade cai, você fica mal-humorado e ainda cheio de dejetos negativos. Imagine como que vai ficar seu intestino. Se você não bebe água numa quantidade suficiente para você, que é um cálculo tão simples de se fazer, gente, você vai fazer o quê? O nosso corpo ele não vai ter a quantidade suficiente de líquido para fazer todos os nossos processos. Então, para produzir sangue, não vai ter bolo fecal o suficiente. Então, o que ele vai tirar? Ele vai tirar lá do seu intestino grosso aquela água. Então, o que vai acontecer? As fezes vão ficando cada vez mais endurecidas. Entendeu? Com relação à movimentação, quanto mais sedentário você for, mais lento o seu intestino vai ser. Então, quando às vezes, eu falo também os antigos novamente, falavam muito isso. Vamos fazer uma caminhadinha para facilitar a digestão? Eles estavam totalmente corretos. Então, almoçou, vai fazer uma caminhada, mas não, o que acontece? A gente almoça sentado na frente da TV, já deita, já não sei o que. A gente parou de se movimentar, a gente parou de ser ativo. E isso eu senti na pele nessa semana passada, porque eu tive que parar a atividade física porque eu estava doente. O que eu já vou voltar essa semana, se Deus quiser, a partir de amanhã. Mas eu percebi essa dificuldade, porque eu tenho intestino preguiçoso. Mas a gente tem que melhorar esse funcionamento do intestino de várias maneiras. Então, água e atividade física são outras coisas. Outra coisa também é educar o seu intestino. Por exemplo, quem tem intestino preso, quem tem esse intestino lento, você tem que ter uma educação alimentar. Você vai ter que educar de várias maneiras. Primeiramente, tendo uma quantidade de fibra que deve ser ingerida por dia. E sim, você que tem intestino preso, você vai ter que ingerir uma quantidade de fibra maior que uma pessoa que tem intestino normal. Outra coisa também que você tem que entender é quando você sente vontade de ir ao banheiro, você vai ter que ir, independente do lugar que você estiver. Porque quanto mais você força o seu intestino a não funcionar, você fica prendendo, mais o seu corpo vai se acostumar com essa lentidão do trânsito intestinal. Então parece bobeira, mas é assim, tudo que a gente não quer é que o nosso quadro simples lá de uma prisão de ventre, que pode sim ser solucionado com água, com alimentação, com atividade física e com a injeção de fibras, ele possa se agravar para um intestino irritável, para uma diverticulite, para outra coisa. Então faça o seu melhor para que o seu intestino funcione bem também. Você vai ver que muita coisa pode melhorar. Também avalie se você tem ou não a necessidade da introdução de lactobacilos. Para quê? Pelo menos por um período para você ingerir e fazer com que você recupere a sua flora intestinal. Existem vários alimentos que vão te ajudar na recuperação da flora intestinal e existem também lactobacilos mesmo que você pode encontrar na farmácia. Procure um especialista, faça a ingestão de boa qualidade. Eu gosto de indicar um específico, mas óbvio que eu não posso ficar fazendo propaganda sobre isso aqui. Mas faça a ingestão. Os lactobacilos também ajudam demais. Espero ter te ajudado e vamos botar esse intestino para funcionar.